pessoas que descobriram a verdade e desapareceram. Algumas pessoas chegaram perto demais da verdade, não de boatos, não de teorias soltas, mas de informações que nunca deveriam ter vindo à tona. E curiosamente, depois disso, elas simplesmente desapareceram, sem despedida, sem explicação convincente. Algumas nunca mais foram vistas. Outras foram encontradas mortas em circunstâncias estranhas demais para serem ignoradas. Hoje, aqui no Além do Óbvio, você vai conhecer histórias reais de pessoas que investigaram, descobriram algo grande demais e pagaram um preço alto por isso. Nada do que você verá aqui é afirmado como conclusão definitiva, mas as coincidências são perturbadoras demais para serem ignoradas. Se você gosta de mistérios reais, histórias mal explicadas e verdades que incomodam, se inscreva no canal. Porque depois desse vídeo, você vai começar a se perguntar: até onde vale a pena ir atrás da verdade? Caso 1. O jornalista que chegou perto demais. Gary Webb era um jornalista investigativo premiado. Em 1996, ele publicou uma série de reportagens explosivas. Segundo sua investigação, agências do próprio governo americano teriam fechado os olhos, ou até colaborado, com o tráfico de drogas, desde que o dinheiro fosse usado para financiar operações secretas no exterior. A reação foi imediata. Grandes jornais começaram a atacar Webb. Sua reputação foi destruída. Ele perdeu o emprego, foi isolado profissionalmente. Anos depois, em 2004, Gary Webb foi encontrado morto. A versão oficial diz suicídio. Mas há um detalhe que incomoda muita gente até hoje. Ele foi encontrado com 2 tiros na cabeça. Oficialmente, o laudo diz que ele atirou 2 vezes em si mesmo. Coincidência? Erro ou silêncio definitivo? Caso 2. O cientista que descobriu algo errado. Phil Schneider era um engenheiro e geólogo que trabalhou em projetos governamentais secretos nos Estados Unidos. Nos anos 90, ele começou a dar palestras afirmando que havia participado de escavações subterrâneas profundas e que encontrou algo que não deveria existir ali. Segundo Schneider, existiriam bases subterrâneas altamente secretas, longe do conhecimento público. Ele afirmava estar sendo seguido. Dizia que sua casa havia sido invadida diversas vezes. Chegou a mostrar marcas no corpo que, segundo ele, eram tentativas de assassinato. Em 1996, Phil Schneider foi encontrado morto em seu apartamento. A causa oficial? Suicídio. Mas familiares e amigos próximos afirmaram que ele nunca demonstrou comportamento suicida e que, dias antes, dizia ter medo de ser eliminado. Mais uma coincidência? Ou um padrão começando a se repetir? Caso 3. O denunciante que sumiu no mundo. Edward Snowden não desapareceu fisicamente, mas desapareceu do mundo como conhecia. Ao revelar programas de vigilância em massa, ele expôs que milhões de pessoas estavam sendo monitoradas sem consentimento. Depois das revelações, Snowden não voltou mais para casa. Passou a viver escondido, mudando de país, sempre sob ameaça. Ele continua vivo, mas perdeu sua liberdade, sua família, sua vida normal. E talvez esse seja o recado mais claro de todos. Descobrir a verdade nem sempre significa morrer. Às vezes significa deixar de existir como pessoa comum. Caso 4. O pesquisador que caiu do próprio apartamento. Gareth Williams era um matemático brilhante que trabalhava com criptografia e inteligência no Reino Unido. Em 2010, ele foi encontrado morto dentro do próprio apartamento. O corpo estava dentro de uma mala, trancada por fora. A cena era tão estranha que nem a polícia conseguiu explicar completamente como aquilo teria sido possível. Nenhum sinal claro de arrombamento. Nenhuma explicação convincente. A causa da morte foi considerada não determinada. Um especialista em códigos, envolvido com informações sensíveis, morto de forma impossível de explicar.
Mais uma coincidência? Caso 5. O arquivista que desapareceu sem deixar rastro. Este caso é menos conhecido, mas talvez o mais perturbador. Um pesquisador independente que analisava documentos liberados por governos começou a cruzar informações sobre eventos históricos que oficialmente não tinham relação alguma. Após publicar parte de suas descobertas em fóruns e pequenos blogs, ele simplesmente desapareceu. Nenhuma movimentação bancária, nenhum registro de viagem, nenhum corpo. Oficialmente, o caso nunca foi investigado a fundo. E talvez esse seja o destino mais assustador de todos: sumir sem deixar sequer uma versão oficial para questionar. O padrão que ninguém gosta de discutir. Quando observamos esses casos lado a lado, algo começa a surgir. Não provas definitivas, mas padrões. Pessoas isoladas. Pressão psicológica, ataques à reputação, mortes estranhas, desaparecimentos sem explicação. E sempre o mesmo ponto em comum: elas sabiam demais. Talvez algumas histórias sejam apenas tragédias mal explicadas. Talvez outras sejam realmente coincidências. Mas a pergunta permanece: se a verdade realmente liberta, por que tantos que se aproximaram dela perderam tudo? Até onde você iria para descobrir algo que não deveria ser descoberto? E se você encontrasse uma verdade grande demais, você teria coragem de revelá-la? Ou escolheria o silêncio? Conta nos comentários o que você acha. Coincidências ou silenciamento? E se você quer continuar explorando histórias que vão além do óbvio, se inscreva no canal, porque a verdade não desaparece. Ela apenas espera alguém disposto a pagar o preço. Até logo!